Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem quando estiverem assistindo esse vídeo. E o objetivo nosso aqui nesse vídeo é falar um pouquinho sobre a nossa reunião anual das igrejas locais que acontecem na Igreja do Nazareno. Então, como secretário aqui do Distrito de Curitiba, eu gostaria de explanar algumas situações para que todas as igrejas locais possam seguir o mesmo procedimento, o mesmo padrão. Caso você tenha alguma dúvida, como secretário, ou como pastor titular, ou como membro da junta, ou como membro mesmo, possa entender como funciona a questão da nossa reunião anual, também conhecido como Assembleia Local. O manual vai traduzir isso, ou vai chamar isso de reunião anual, mas popularmente nós chamamos de Assembleia Local também não está errado, né? A questão é que nós precisamos, como governo representativo, estar organizando anualmente em todas as igrejas locais, antes da Assembleia Distrital, uma reunião onde são prestados relatórios para prestações de contas da liderança da igreja e também as votações que assim deverão de acontecer durante o ano eclesiástico. Eu gostaria de, muito brevemente, explanar essas situações para que possamos, como eu disse, ter um certo padrão e que todas as assembleias locais possam andar dessa maneira. Então não é alguma coisa muito extensa ou muito detalhada, mas é o básico para que você, pastor titular, membro da junta, secretário, possa ter aí um norte para seguir com sua reunião anual. Então eu preparei uma breve apresentação e vou fazer agora para que nós possamos estar interagindo aí com esse vídeo e você possa estar aí também entendendo como que funciona essa situação aqui na Igreja do Nazareno. Então vamos lá, reunião anual, Igreja do Nazareno, Assembleia Local, também conhecido como eu falei, uma breve apresentação, explicação. Então eu sou o reverendo Alexandro, sou pastor ordenado da Igreja do Nazareno, pastor auxiliar da Igreja do Nazareno do Bairro Novo, também secretário distrital, e eu vim aqui como secretário distrital explanar aqui essas situações referente a essa ordenança que o nosso manual determina. Então vamos lá, a reunião anual, ela deve acontecer antes da Assembleia Distrital sempre. Para acontecer a Assembleia Distrital, aonde lá tem as prestações de contas agora dos departamentos distritais, votações para os departamentos, etc., é necessário que todas as igrejas locais do distrito já tenham feito, então, essa assembleia local ou a reunião anual, né? Então, precisa que aconteça essas reuniões anuais antes da Assembleia Distrital, de preferência 90 dias. Não é muito fácil acontecer essas reuniões anuais 90 dias antes, porque às vezes a própria data da nossa Assembleia, que não é determinada pelo distrito, e sim é uma data onde a Superintendência Geral determina essa data, e aí nós recebemos, então, através da nossa diretoria nacional, essa informação aprovada pela Superintendência Geral, da data que nós vamos executar a nossa Assembleia Distrital. Sendo assim, às vezes, esse tempo de 90 dias acaba não acontecendo, mas não pode passar da Assembleia Distrital. Tem que ser antes, até porque os dados da Assembleia Local vão alimentar o relatório do secretário distrital, bem como o relatório do superintendente distrital também. Essa comunicação para a igreja local, ela tem que ser feita e comunicada pelo menos com 2 semanas antes da reunião anual. Então, o pastor ele deve comunicar à sua igreja local 2 semanas, pelo menos, com antecedência, avisando que no dia X, no horário determinado, vai acontecer a sua reunião anual. Os relatórios a receber na reunião anual, obrigatoriamente, são o relatório, no caso, na reunião anual, apresentação dos relatórios do pastor, o pastor titular, o pastor sênior, ele precisa prestar esse relatório, onde ele vai contar ali um pouco do que foi esse ano eclesiástico, questão de crescimento, questão do que ele fez, como que aconteceu e tudo mais. Então, há essa necessidade e obrigatoriedade do relatório do pastor titular ser apresentado. Dos presidentes de departamentos, sendo do DNI, que é o nosso departamento de ensino e discipulado, do departamento da JNI de jovens e do departamento da MNI, feito pelos presidentes locais, então. Então, os 3 departamentos, eles devem prestar esses relatórios. Aí, os relatórios das diaconisas, como o manual agora está descrito dessa maneira, mas são dos ecônomos e do mordomos. Aí pode ser um breve relatório de um mordomo ou um ecônomo, apresentando ali de uma maneira bem sucinta o que aconteceu nesse tempo, o que eles puderam fazer, né? Um representando os mordomos e outros os ecônomos. Os ministros locais ou pastores auxiliares, né, eles também têm que prestar esse relatório, qual foi a sua atividade, o que aconteceu durante esse ano, qual que foi o exercício das suas atividades ministeriais durante o ano eclesiástico, também vai ser apresentado, então, ministros locais e pastores auxiliares, e o secretário da igreja também precisa prestar o relatório, ele vai dizer lá o número da membresia,
a quantidade de vezes que teve a reunião da junta local, entre outras informações referentes à secretaria da igreja. E também o relatório da tesouraria da junta da igreja, né? Então, o tesoureiro e o secretário também precisa prestar o relatório. Importante que esses relatórios do tesoureiro sempre tem que ter uma aprovação, uma menção. Então, os outros relatórios normalmente é por aclamação, que quem recebe ou quem não recebe, ele pode ser erguido à mão e tudo mais. Mas o relatório da tesouraria, ele tem que ter uma aprovação, né, formal, pelo menos por duas pessoas, onde são mencionadas na ata da reunião anual, e mais a aprovação de toda ali a assembleia local ou a reunião anual. E esse relatório da tesouraria, ele tem que estar constado, né, que foi aprovado, precisa ter essa informação na ata que depois o secretário vai dirigir. Então, esses são basicamente os relatórios a receber. Pode acontecer da igreja local ter mais de que outros ministérios, e aí que não estão dentro desses, né? E aí pode ser solicitado ao presidente, ao coordenador, ao líder desse departamento também a prestar ali um relatório informando as informações que foram. Mas, pelo manual, né, nós sabemos que existem 3 departamentos oficiais. Esses 3 departamentos, seja DNI, MNI e JNI, são obrigatórios, mas o secretário tesoureiro do pastor local não tem como negociar isso, tem que ter. E os demais podem acontecer de forma e de acordo com cada realidade local. Por exemplo, eu tenho um grupo forte de ministério de homens, de ministérios de mulheres, esses não são pastores auxiliares ali, que não vão prestar relatório, eles podem então prestar esse relatório também na reunião anual, sempre de forma sucinta, explanar, né, para os liderados que não precisa contar toda a história do ano, porque senão fica um pouco enfadonho também durante a reunião anual, mas uma forma sucinta é muito importante, no meu entendimento, prestar aí a conta, né, do que foi feito, do que aconteceu, de como ocorreu e também testemunhar do resultado, né, durante o ano desses trabalhos realizados. Durante a reunião anual, na assembleia local, nós temos então também as eleições que devem acontecer. Então, quem que são agora eleitos precisa de uma cédula preparada aí pela secretaria, onde os membros ativos da igreja podem estar votando para escolher a junta da igreja. A junta da igreja, o que que é? Você que está chegando agora não está muito a par, a junta é a diretoria da igreja, são eles que vão votarem por decisões. Então não é simplesmente um cargo titular, mas é um cargo extremamente importante para que eles possam estar cuidando da igreja juntamente com o pastor. Lembrando que a nossa igreja é um governo representativo, significa o quê? Os membros escolhem, eles têm o poder de escolher a junta, a diretoria da igreja, e dessa maneira os membros também têm com essa visão de poder escolher a junta da igreja, eles governam junto com o pastor. Então eles têm representantes, os membros escolhem os seus representantes para poder liderar a igreja durante o ano eclesiástico, 1 ou 2 anos, o manual também dá essa prerrogativa. Então, eleição para os mordomos, para os ecônomos, lembrando assim, bem rapidão, né? O mordomo ele vai cuidar da assistência social, da parte espiritual, da parte da ceia, da verificação ali das necessidades da igreja. Os ecônomos já têm uma parte um pouco mais braçal, mais material, a parte de manutenção, entre outras atividades. O presidente do DNI, os membros da junta do DNI, quando tem, né, serão eleitos através da célula na reunião anual. Então, quem que acontece aqui, gente? É os mordomos, os ecônomos, os presidentes de departamentos, JNI, DNI e MNI. Em alguns casos, em igrejas maiores, podem ser votados a junta do DNI, que é um departamento de educação. Então, nem todos os distritos têm isso, mas obrigatoriamente os mordomos, os ecônomos e os 3 presidentes de departamento, sendo DNI, JNI e MNI, eles têm que ser votados aí nas reuniões anuais. E o seu mandato pode ser de 1 ou 2 anos. Servirão durante o próximo ano eclesiástico, até que os seus sucessores sejam eleitos e empossados. Todos os que forem eleitos podem servir um termo de 2 anos. Todos os eleitos serão membros ativos dessa igreja nazarena local. Então, assim, aí é determinado pela reunião anual se a eleição vai ser feita de 1 ou 2, há uma aprovação, por 2 anos. Então, se for por 2 anos, tem que ter uma aprovação, o mínimo é 1 ano. Então, é eleitos os mordomos, os ecônomos, presidente de JNI, presidente de DNI e presidente de MNI. Lembrando que só vota os membros ativos da igreja e só pode concorrer os membros também que são ativos e aí aprovados pelo pastor e pela junta local, tá? Então não é qualquer um que fala, quero ser presidente, quero ser, não funciona dessa maneira. Existe uma indicação
e aí uma análise da junta local com o pastor, verifica se está apto, né, conforme o manual, para poder fazer essa função, e aí então ocorre a eleição. Ordenamos às nossas igrejas que elejam como oficiais da igreja membros ativos da igreja local, que professem a experiência da inteira santificação e cujas vidas deem testemunho público da graça de Deus, que nos chama para uma vida santa que esteja em harmonia com as doutrinas, governos e práticas da igreja de Nazareno, que apoiem fielmente a igreja local na assistência a serviço ativo e com dízimos e ofertas. Os oficiais da igreja devem estar completamente envolvidos em fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Então, esse é o requisito para ser um oficial da igreja, ou seja, fazer parte da junta local da igreja, sendo ecônomo, mordomo ou presidente de DNI, MNI ou JNI. Eles precisam estar ativos, precisam ter a experiência da inteira santificação, ou popularmente chamado como batismo com o Espírito Santo, precisam ser fiéis, né? Dar bons testemunhos, concordar com a doutrina da igreja e serem ativos, né, com dízimos e ofertas. Então, essas são as prerrogativas para que um membro possa participar aí de uma eleição, e dessa eleição, se ele ganhar, ele pode estar aí assumindo esse cargo na igreja. Precisa estar nessas maneiras. Então, por isso, como eu falei, não é na hora que você escolhe, antes da indicação, a junta pode indicar os membros, mas o pastor, junto com a sua junta, vai avaliar se esse candidato cumpre esses requisitos para que possa, então, estar assumindo aí um compromisso com a igreja local. Os delegados leigos da Assembleia Distrital também têm uma outra votação, porque nessa reunião anual, como eu falei, ela tem que ser feita antes da Assembleia Distrital. Por quê? Porque também nessa reunião anual, ou Assembleia Local, vai ter uma votação para indicar, né, quem são os delegados que vão representar a igreja local na Assembleia Distrital. Na Assembleia Distrital também acontece votação, né? Pode acontecer votação para as juntas, para superintendentes, para delegados em Assembleia Geral, etc. Então, a igreja envia os delegados para que possam estar representando a igreja ali de forma de leigo. Então, a igreja local ela já vai enviar o seu pastor, ela já vai enviar os presidentes locais, e além disso, ela envia os delegados de acordo com o número de sua membresia. Vai enviar ali 2, 3, 4 delegados, como eu falei, de acordo com o número da membresia. Existe uma tabela para o manual para isso, e onde vai ser votado, né, se a Assembleia Local concorda em enviar esses membros para que possam estar representando a igreja na data da Assembleia Distrital. Então, serão eleitos mediante cédula de voto na reunião anual da igreja, ou se for aprovado por voto majoritário dos membros da igreja presentes na reunião anual. Os delegados podem ser recomendados pelo pastor e aprovados pela junta da igreja local, de acordo com os critérios de representação estipulados pela Assembleia Geral, nos termos do parágrafo 201, 201.2. Todos os delegados eleitos serão membros ativos dessa igreja nazarena local. Então, de novo, para ser delegado, precisa ser um membro ativo. Aqui a questão de uma breve exemplo de uma pauta de reunião, como deve acontecer a assembleia local ou a reunião anual da igreja, né? Você vai colocar o nome da tua igreja, e aqui normalmente vai começar com uma abertura. Você pode fazer ali um cântico de abertura, um período de louvor curto, né? Lembrando que não é um culto, é uma reunião. Vai ter uma boas-vindas ali, depois um período de oração, e aí vai ser chamado então para compor a mesa, né, administrativa da reunião, que vai ter o presidente da reunião. Então, essa reunião anual, ela é presidida por um reverendo. É prerrogativa do superintendente distrital presidir essas reuniões locais. Então, ele pode estar em todas as igrejas locais, de acordo com a agenda, de acordo com o tamanho do distrito e tudo mais. Ele pode estar, então, querendo estar em todas, de acordo com a necessidade e como ele consiga com a agenda dele. Caso não consiga, ele pode entrar em acordo com o pastor local e encaminhar um ministro ordenado, ou seja, um reverendo, para que possa estar presidindo essa assembleia local. Então, não é feito pelo pastor local que vai, mesmo ele sendo reverendo, mas é alguém, né, indicado pelo superintendente distrital, em conjunto aí com o pastor local, para que possa estar presidindo essa reunião local. Aí faz parte, então, esse presidente da assembleia local, da reunião anual, o pastor titular e o secretário. Então, esses são os 3 membros da mesa, né, administrativa durante a reunião anual. Aí o secretário vai chamar a ordem. É comum, né, um devocional antes da abertura
dos trabalhos oficiais da reunião anual. Normalmente quem dá esse devocional é o presidente dessa reunião anual que foi chamado ali, então esse ministro ordenado, o reverendo ou o superintendente distrital, vai fazer um devocional e aí ele vai chamar a ordem à reunião, dando então início aos trabalhos administrativos. Para organizar a reunião, é legal nomear auxiliares para que o secretário possa ter ali uma ou duas pessoas que estejam ali próximo à mesa e atento com os membros da igreja, para que possa ter uma comunicação, caso algum membro tenha alguma dúvida, ele pode informar, né, via recado para esses auxiliares trarão esse recado para o secretário, e o secretário então comunicará ao presidente da mesa que tem ali alguma intervenção. Aí o presidente da mesa vai avaliar se ele acata, se ele vai falar ou não vai, né? Mas então esses secretários, para que ande uma reunião tenha um bom andamento, é interessante que o secretário já nomeie, né, os seus auxiliares ali para fazer essa composição entre a nave da igreja, onde vai acontecer a reunião, e a mesa administrativa. Fazendo isso, então é realizada a votação. A indicação é fazer já no começo essa votação, porque tem que ter uma contagem, né, de votos. Agora pode ser de maneira online ou por cédulas de votos, de acordo com aí a destreza da igreja e os seus representantes. Então ela pode ser na forma de papel, também como pode ser na forma eletrônica. Mas tem que ler essa cédula, passa quais são os candidatos, apresenta para a igreja quem são esses candidatos, ao que ele está concorrendo. Então se aprova essa cédula, né? Faz ali uma moção com toda a reunião da Assembleia Local e aprova a cédula e pode começar, conta a cédula e distribui a cédula para essa votação, caso seja de papel. Caso não seja de papel, você vai mandar um link, né, para essa votação. Se for de papel, a gente então vai pegar, recolher essas cédulas, contar para ver se os números batem, né, de quantas foram dadas e quantas foram recebidas, e aí você vai para a contagem com pessoas que não estão participando dessa votação, e aí você vai ter esse resultado. Enquanto eles estão contando, você pode então receber os relatórios para agilizar a assembleia. Se for de maneira online, já sai o resultado na hora, aí fica a cargo do presidente dessa reunião anual já dá o resultado como votação ou dá para depois o resultado. Eu indico fazer depois o resultado, né? Porque a gente vai receber os relatórios, honrar e tudo mais, né? Então, os relatórios para receber, como foi falado anteriormente, pastor titular, secretário, tesoureiro, lembrando que tem que ter moção, aprovação formalizada para o relatório tesoureiro. Depois, relatório do JNI, MNI e DNI, um relatório do representante dos ecônomos, representante dos mordomos, dos pastores auxiliares. Então, essa é a base dos relatórios que tem que para receber. Veja que é bastante coisa, por isso que eu falo que tem que ser sucinta. E o legal seria utilizar o mesmo modelo para todos os departamentos aqui, para que eles possam estar seguindo de uma forma resumida esse padrão, para não ficar muito extenso, e aí acaba ficando meio enfadonho a nossa reunião. Então, a ideia é a gente compartilhar os resultados, testemunhar o que aconteceu, honrar aqueles que estão participando de uma forma objetiva, sem ficar com muita enrolação. Fez isso, divulgação dos resultados da eleição. Então, o presidente da reunião vai chamar, né, os eleitos que foram agora para a nova gestão, se tiver a votação. Lembrando que pode ser por 2 anos, então pode ser que na Assembleia Local não esteja tendo votação, então essa parte sai. Mas numa situação normal, tem votação, o presidente vai chamar, então, esses eleitos agora, juntamente com o pastor titular e sua família, vai fazer uma oração, né, para essa posse da nova junta da igreja, que vai se assumir depois da Assembleia Distrital, e aí faz então o encerramento da sessão com anúncios e oração final. Então, isso basicamente é o modelo para uma assembleia local, ou o termo correto, reunião anual da igreja local, da Igreja do Nazareno. Algo bem simples, mas se a gente fazer de uma forma padrão, fica bom, as informações ficam coesas e nós estamos atendendo aquilo que o manual nos pede e nos solicita. Então, eu espero que esse material possa te ajudado de alguma maneira e que Deus te abençoe e na realização da sua reunião anual da sua igreja local possa ser uma bênção e o Espírito Santo possa estar direcionando em tudo. Fico à disposição naquilo que você precisar, será um prazer poder servir você. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Abraço, até a próxima.